E aí, Maurício, o que você acha dessa questão que a Elaine levantou bem? Que, na verdade, o movimento espírita, ele passa por eu diria, uma briga de consciência que é a seguinte: a gente precisa divulgar a doutrina, mas ao mesmo tempo tem essa mentalidade, e aí o dinheiro é escasso, né? Por mais que a pessoa seja bem-sucedida individualmente, mas ela não colabora tanto no coletivamente. Então, as casas espíritas sempre estão lá pedindo dinheiro, para divulgar a doutrina, tem essa necessidade, mas parece que há uma diferença aí enquanto a pessoa vai para o coletivo. Falar, não, tudo bem, tem que divulgar a doutrina, mas alguém divulga, eu não divulgo. Então, existe essa diferença, tanto que na divulgação a gente tem emissoras de redes de rádio católica, redes de televisão católica, evangélica, e a espírita uma ou praticamente duas emissoras de rádio no mundo. Então, a gente ficou mais focado nessa briga, pode ter ou não ter, e com isso o tempo foi passando e o movimento espírita foi ficando para trás na divulgação. Eu acho que pode ter, sim. A questão é o que você faz com o que você tem, né? E também acho que o exemplo maior não são as palavras que uma pessoa profere, né? Mas sim as ações. Sim. Que a pessoa pode falar coisas lindas, maravilhosas, mas isso muita gente vê com a criança. A gente fala isso, né? Quer dizer, quer dar um exemplo para o teu filho, não adianta você dar uma lição de moral se você não faz aquilo. A criança vira e fala, poxa, mas você não faz isso. E acho que vale para essa questão também. E também acho que não tem nada de errado em ter as coisas, porque é nessa consciência de menos ego e mais altruísmo, você tendo condição, você vai poder usar melhor os seus recursos, não só para si, para sua família, para ajudar, né, a casa, a TV, enfim, que é um canal de comunicação tão importante para tanta gente que está ouvindo. Quantas pessoas nesse momento estão lá escutando, precisando ouvir uma palavra, precisando de um entendimento, como a gente está buscando aqui debater essas ideias, né? Então eu acho que é bem isso. Tudo depende como você usa, inclusive a dificuldade, né? O sofrimento, a dificuldade. Quando a pessoa se vitimiza, eu acho que ela acaba não assumindo e não tomando atitudes para com aquilo. Então, no momento que você tem consciência de que aquilo que está acontecendo na tua vida pode te ajudar a ser melhor, você enfrentando aquilo, buscando a saída daquilo, e muitas vezes até buscando uma religião, a questão psicológica, não necessariamente. A pessoa tendo a noção de que ela precisa dar um passo para poder crescer, para poder melhorar, é muito importante. A questão, às vezes, se vitimizar também, você põe na conta do outro e não na sua, né? No momento que você tem consciência, você tem que agir. E muitas vezes agir é algo que dá trabalho, né? Muito. Até essa questão que a Elaine fala, isso é uma crença brasileira. Porque provavelmente se estivéssemos num programa de rádio espírita francês, em inglês, não teria essa pergunta. Será que ter dinheiro é isso, é aquilo? Porque para eles é normal essa questão. Então, até o movimento espírita, ele é meio vitimizante, né? Que a pessoa fala, a gente tá sem dinheiro aqui na casa espírita, porque na outra encarnação a gente foi padre e gastamos todo o dinheiro do Vaticano. Eu ia falar justamente isso, porque a gente traz essa perseguição contra a Igreja Católica e espírita... Que é uma crença. Então é como se realmente o dinheiro não fosse uma coisa boa. A minha pergunta para o Edson era exatamente para provocar esse pensamento, e o Maurício falou muito bem essa questão do vitimismo. Porque quando a gente fala do Cristo Consolador, então a gente realmente o Cristo nos consola, tudo bem. Só que isso não me basta. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, a minha parte. E aí é o que você disse. Eu tenho recursos para
poder mudar essa situação. Sim. Tem situações que a gente não muda. Aí vem aquela coisa do bem sofrer e mal sofrer, escolha das provas. Mas tem situações que dependem só de mim. Então, levantar, procurar um emprego, fazer um curso, né? Sim. Ter alguma ação, né? Posso fazer um parênteses? Tipo Ana Maria Braga, acorda menino, Mas né? eu Vai acho- fazer alguma Eu acho coisa. que é tudo isso e também, além de tudo, mudar o paradigma, mudar a mentalidade. Né? Isso Em mesmo. cima do que você está falando, quer dizer, eu só vou fazer isso se eu mudar minha mentalidade. Se eu acreditar que é para mim também. Se eu levantar Eu posso, É. também posso. É. Porque aquela ideia do espiritismo de que você sofre porque você foi malvado na vida passada. Isso, Então isso você é está aqui simples, né? para pagar. Você está aqui para sofrer, você tem que aguentar seus obsessores, porque eles têm crédito. Então eles podem vir te atrapalhar. E aí você fica ali no Cristo Baixa a Consolador só. cabeça. Né? Mas aí tem um progresso. Fala, Edson. Tá Eu chegando queria- umas provocações aqui, daqui a pouco legal. eu Eu falo. queria fazer eu queria fazer uma colocação na questão do Cristo Consolador. Tirando essa questão que a gente fala, né, que é o Consolador prometido, essa coisa toda que está lá no Evangelho, que eu acho que isso aí é o de ser menos, é o de só menos. Se a gente for analisar a vinda dele até nós, né, ele veio num momento em que o mundo tinha esses privilégios todos para uns e outros sofrendo as consequências das coisas, né? As religiões dominantes ali poderosas, a vaidade, né? Sabe, as Massacrando, pessoas sentindo, massacrando o povo e extorquindo e fazendo aquela coisa toda. Ele chega, é um Deus que era apresentado como um Deus que castigava, que punia, por isso que você tinha que Obedecer. sofrer. Para você satisfazer, você tinha que comprar lá os carneirinhos, as pombinhas, não sei o que, para sacrificar a Deus, e aí só eles é que podiam fazer. Ou seja, era o domínio, né, sobre uma mentalidade sofredora, vamos assim dizer. E aí ele chega, né, como sendo o Cristo, aí depois nós vamos entrar nessa questão, né? O Cristo que era o enviado, né? O Ungido. ungido, o esperado, nas crenças que eles tinham. E ele fala de quê? De humildade. O oposto. É o oposto daquilo tudo que se pregava, tá certo? Ele fala de humildade, ele fala de perdão, ele fala de bondade, ele fala de ser pacífico, ele fala de você ser caridoso, de cuidar dos outros, né? Quando ele propõe ali a parábola do bom samaritano, ele vem falar das bem-aventuranças, ele vem falar de um Deus que é amor, em contraponto ao Deus punidor. Então, onde está o consolo no Cristo? É na compreensão daquilo da missão dele. Quando nós compreendemos de fato, né, a missão que ele teve de vir até nós para trazer essas verdades, aí nós vamos encontrar o consolo. Mas é preciso compreender. Não basta só viver assim, pela emoção, sem usar o raciocínio, tá certo? Tem que raciocinar, tem que entender, tem que ler, tem que pesquisar, tem que entender o momento e por aí afora. Né? Então é isso. Ou seja, hoje parece que a gente está vivenciando a mesma situação de 2000 anos atrás. A gente ainda não está compreendendo a mensagem. A gente não está entendendo qual é o grande objetivo. Verdade. Tá certo? Ó, Ivete Iraci por telefone, desejando aqui um ótimo dia. Obrigada. E pelo WhatsApp, o Geraldo de São Paulo, ele diz: 95% da nossa existência é perdida, pois está ligada ao mundo material. O que você acha, Maurício, da opinião aqui do Geraldo? É assim mesmo? Eu volto a dizer, depende das escolhas que a gente faz, né? Acho que ele acabou de dizer agora que há quanto tempo, né, que a gente parece que evolui muito a passos lentos. Mas eu acredito que depende daquilo que você faz, como você age, como você começa a entender. Eu acho que é interessante que o ser humano precisa sempre buscar, acho que estudar, conhecer. Quando fala de Cristo Consolador, assim, na minha opinião, né, o consolo é o que? Aliviar o sofrimento, minimizar o sofrimento. Eu não acho que é uma ação inerte, assim, do tipo, bom, então eu vou pedir para Jesus me aliviar. Não, você tem que fazer alguma coisa dentro do conceito de que Jesus pregou,
né, dentro desse conceito, qual a minha ação para que eu possa aliviar o meu sofrimento. Né? Então, eu acho que vai muito do que você, como você age, como você pensa em relação ao conceito em si. E aí, Jesus e Cristo são a mesma figura? Então, é legal a gente entender o que quer dizer Cristo, né? Acho que já Não, tem gente que acha que é sobrenome dele, né? Jesus Cristo. Né? porque foi adotado, né, pelos cristãos, né? Assim como Jesus Cristo, o Messias, né? Porque Cristo e Messias quer dizer a mesma coisa, Sim. que é o ungido, né? E isso vem do grego a palavra, né? E o Messias do hebraico. O que acontecia naquela época? Então, os reis, eles eram tidos como escolhidos por Deus, né? Eles tinham todo o poder, né? Então, e o rei era ungido, né? Quando assumiu o poder, era ungido. Então, se usava essa expressão para dizer que era uma pessoa escolhida, o ungido, o escolhido por Deus. Então, virou Cristo. Então, Jesus, então seria o nome. Cristo deriva dessa palavra ungido, que quer dizer o escolhido, para ser aí o representante e tudo mais. E aí, então, a gente pode dizer que falar Jesus, Cristo, Messias, é uma redundância, né? Porque Messias e Cristo é a mesma coisa. E Edson, porque tem até dentro do movimento espírita tem um pessoal que diz o seguinte: Jesus seria o homem, tá abaixo, e aí até eles, para confirmar essa teoria, eles explicam o seguinte: Jesus até os 30 anos foi e em 3 anos aí ele recebeu essa influência do Cristo, que seria uma entidade espiritual. Não, dizem que é uma falange, mas aí são ideias de Ramatiz, isso daí. Sim. Ramatismo não é doutrina espírita, né? Kardec. Nós estamos falando de Kardec, tá certo? Então, esse conceito de Cristo seria um avatar, né? Seria um médium. Como que seria o problema? Jesus seria um médium. A minha concepção é a seguinte: qual seria o problema se fosse uma falange de espíritos elevados? Não vejo problema nenhum. Aliás, Emmanuel também fala sobre isso, tá certo? Então é um conceito de Emmanuel também, né? Além do Ramatiz. Só que eu acho que isso aí, para nós, de fato, não vai ajudar em nada. Você ficar nessa discussão, entendeu? Se ele é ou não é. Enquanto a gente não vivenciar as coisas, a gente não praticar de fato os ensinamentos, nós vamos ficar perdendo tempo nessas discussões. Não estou querendo dizer que a gente está perdendo tempo aqui. Só que minha opinião a gente teria que, na verdade, deixar esse tipo de discussão para o campo filosófico da coisa e tentar praticar mais as coisas, né, do que ele veio ensinar, por exemplo, né? E então, na minha opinião, eu sinceramente não tenho uma opinião formada e eu não me incomodo, tanto pode ser um só como pode ser uma falange. Porque o que o Emmanuel fala dos espíritos crísticos, que são os co-criadores, né, que estão ao lado de Deus, como Jesus mesmo se intitulava, né, estar ao lado Criador de Deus. de mundos, né? Então, por isso que se fala da cocriação e tudo mais. E Emmanuel, não sei se é em Evolução em Dois Mundos, qual dos livros que fala isso? A Caminho da Luz. Caminho da Luz, né? E o que seriam os espíritos crísticos? E aí Jesus seria um desses espíritos crísticos. São aqueles espíritos que são puros, né? Então, tem a escala, né, dos espíritos. Então, os espíritos que já são puros, então eles já estariam nesse processo de cocriação com Deus. Acho que a revista dos espíritos tem agora eu não sei que revista que é, 58, não lembro, que fala também sobre os espíritos crísticos, que seriam os espíritos puros, que seriam também usar essa terminologia, né, de cocriadores. E seria Jesus, então, um desses espíritos puros, e veio com essa missão de trazer o amor. Né? Porque o pessoal agora veja o seguinte, o pessoal que defende Cristo, Jesus, por exemplo, diz: não, essa teoria aí é pequena Jesus, porque se ele foi influenciado por uma rede de espíritos, então... Mas que tal? E você está vivenciando Jesus? Não tá. Se você estudar o livro dos médiuns, não é pequena. Por quê? O que o médium, ele vai atrair para o seu campo vibratório. Ele tem lá a sua faculdade, que é uma faculdade física,
para atrair determinados espíritos se comunicarem através dele. Se Jesus estava sobre essa influência, pouca coisa ele não era. Agora né? vamos pensar o seguinte, vamos pensar juntos aqui o seguinte. Imagine que é um espírito desse, né, com essa capacidade espiritual, e ele vem até nós. Tá certo? Você está falando de um espírito crístico. Imagine um espírito com esse nível, espiritual, que é o caso de Jesus, e ele vem até nós, encarna aí. Tem gente que inclusive fala que ele não encarnou, tem umas teorias malucas aí, né? Do corpo fluídico, essa coisa toda. Ele encarna até nós para trazer uma mensagem. Eu não viria. Bom, Por isso que eu não Você sou não crístico. quis. mas ele veio. Então vamos lá, Cláudio, você não viria, Isso tá que vendo? te diferencia do espírito puro. Você não Essa viria, mas diferencia ele básica. veio, Ele ele veio. E aí o que é importante para nós? A mensagem, meu Deus do céu. Então a gente tem que prestar atenção no que ele disse, nas coisas que ele fez, a forma como ele atuou no mundo. Né? É isso que a gente tem que prestar atenção. E é isso que está faltando, na verdade. Porque hoje você pega, por exemplo, as religiões tradicionais, aí, ou as que estão emergindo agora, nessas mais novas aí, que teoricamente deveria levar Jesus para as pessoas, na verdade estão voltando ao que era antes, exaltando o materialismo, que a pessoa vai ficar bem se ela entregar os seus bens, ela vai conseguir em dobro, em triplo, ou coisa que o valha. Então as pessoas estão exaltando a vaidade das pessoas, estão exaltando a pessoa estar, né, buscando as coisas materiais, na felicidade, quando na verdade estão esquecendo o lado espiritual. E aí eu volto de novo ao início do que eu falei aqui, né? Tá faltando para a gente se enxergar como espíritos. Tá certo? E buscar esse equilíbrio entre o ter e o ser. Né? Que este aqui não prevaleça sobre esse. Tá certo? E que este aqui, que é o ser, né? Também não deixe de lado o ter. Porque se você chegou até você as coisas, é porque você faça bom uso delas. Se você tem condições, por exemplo, de ter coisas materiais para ser um empresário, por exemplo, para ter boas condições, poxa, então que faça, né? Gerar empregos, que você consiga ter, né? Que seja produtivo naquilo que você está tendo, entendeu? É a melhor forma de você usar os recursos que está chegando até você.